Pessoal, vou fazer a gravação daquele exercício que a gente já leu enunciado na nossa última aula. É aquele exercício de recipiente esférico contendo nitrogênio dentro. Eu preferi fazer essa gravação do que fazer a resolução com vocês ao vivo no Google, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem comigo escrevendo aqui no papel do que naquela lousinha do Google, tá? Então, assim, relembrando o enunciado, né? A gente tem um recipiente esférico, ele tem parede delgada e esse recipiente está todo preenchido com nitrogênio no estado líquido. Esse recipiente, ele tem uma saída por onde eu consigo ter eliminação de nitrogênio. E ele tá todo coberto, eu representei aqui de preto, todo coberto por uma camada de isolante térmico. Fora, eu tenho ar a 300 Kelvin e o meu nitrogênio, então, tá líquido a 77 Kelvin, quer dizer. Eu tenho, então, uma temperatura maior aqui no ambiente externo do que a temperatura do interno. Então, eu tenho uma transferência de energia térmica de fora para dentro. Aqui está a minha taxa de energia térmica. Eu falei que o diâmetro interno é meio metro, então eu já sei que o raio interno desse recipiente, então essa dimensão aqui, ó, raio interno, é 0,25 metros. Eu sei, então, que o raio externo é o quê? É o raio interno mais essa espessura do isolante. Raio interno 0,25, a espessura, quer dizer, do isolante 0,025. Então, eu tenho um raio externo de 0,275. Eu dei alguns dados sobre o nitrogênio. Eu falei que o nitrogênio, ele tem um calor latente de vaporização de 2 vezes 10 elevado à quinta joule por litro. Aqui eu representei pela letra lambda, tem muita gente que chama isso da letra L, que é lá do Q é igual M vezes L, que a gente fala, o Q mole, tá? E a massa específica, ou densidade, do nitrogênio é 840 kg por metro cúbico. Eu comentei que 77 Kelvin é a temperatura a partir da qual o nitrogênio líquido entra em evaporação. Então, acima de 77, qualquer temperatura acima disso, o nitrogênio ele vai deixar de ser líquido e vai virar um vapor. Lembra? A gente tem sólido virando líquido, virando vapor. Então, o nitrogênio ele tá aqui, acima de 77, ele vira vapor. Quando ele vira vapor, o que acontece? Eu tenho liberação dele aqui pela saída, tá? Outros 2 dados que eu falei também. Eu tenho um H, que é o coeficiente de transferência de energia térmica por convecção aqui do ar, igual a 20 watts por metro quadrado Kelvin. E o meu isolante térmico, ele tem um K, condutividade térmica, extremamente baixo, por isso que ele é considerado um isolante, né? 0,017 watt por metro Kelvin. Eu tenho 3 considerações aqui para pensar. Eu sei que o calor, ele é inicialmente transferido aqui do ar pro meu isolante, por convecção. Então, aqui acontece o fenômeno de convecção do ar para o isolante. O ar está a 300. Qual é a temperatura aqui na superfície do isolante? Não sei, tá? Vai ser algo menor do que 300. Por quê? Porque eu tenho uma resistência atuando aqui, uma resistência por convecção atuando. Eu também sei que o calor ele é transferido do isolante para o interior do cilindro por condução. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do isolante, uma resistência
a condução. E aí eu tenho uma transferência de energia térmica daqui, dessa parte externa do isolante, para o início do meu cilindro. Eu poderia dizer também que eu tenho uma resistência à condução aqui na parede metálica. No caso desse exercício, especificamente nesse exercício, eu não posso falar isso. Porque o recipiente esférico, eu falei que ele tem parede delgada. Quando eu disser que ele tem parede delgada, ele não está oferecendo resistência à transferência de calor. Então, para eu fazer o cálculo da taxa de transferência de calor, que é o que eu quero achar na letra A, eu quero achar isso aqui, ó. Eu tenho duas resistências para ser vencidas. Eu tenho essa primeira resistência à convecção, que é do ar para a parede externa do isolante, e eu tenho uma resistência à condução que acontece no isolante, tá? Que é essa resistência à condução aqui. Eu sei que a taxa é igual a menos ΔT sobre somatório de R. Eu já sei, então, que esse somatório de R vai ser o quê? Resistência à convecção mais resistência à condução, tá? Então, vamos pensar aqui. Vamos fazer o esqueminha de resistência. Eu gosto sempre de fazer esse esqueminha para tentar visualizar o que está acontecendo. Aqui está a minha taxa. Estou considerando que ela está aqui. Então, eu estou saindo de uma temperatura no ar, que está a 300 Kelvin. Eu tenho uma primeira resistência à convecção, que é a resistência no ar, né? Aí eu chego numa temperatura TS, que eu não conheço essa temperatura. Assim que eu vencer essa resistência à condução, eu chego nessa temperatura TS. Em seguida, eu tenho uma segunda resistência para vencer, que é a resistência à condução dentro do isolante. Então, essa aqui está no ar, essa aqui está no isolante. E aí, então, eu finalmente chego dentro do meu recipiente contendo nitrogênio, e eu sei que aqui na parede, tudo aqui está preenchido com nitrogênio, e aqui eu tenho uma temperatura de 77 Kelvin. Então, eu já tenho aqui a diferença de temperatura. Qual que é essa diferença de temperatura? É 77 menos 300 Kelvin. Qual que é esse somatório de R? Vou calcular agora. Resistência à condução, preciso calcular. Resistência à convecção, quer dizer, preciso calcular. Resistência à condução, preciso calcular. A gente viu na aula passada as equações de resistência. Então, agora eu vou fazer o cálculo das duas resistências e para achar a taxa de transferência de energia térmica. Continuando, então, a gente vai fazer o cálculo das resistências. Então, aqui, eu sei que a resistência à convecção é igual 1 sobre H vezes A. Se vocês não lembrarem de onde está vindo essa equação, vai relembrar lá o PDF da aula que a gente fez na semana passada. Então, fica 1 sobre H. Eu sei que o H é igual a 20 watts por metro quadrado Kelvin. E a área de um recipiente esférico é 4π raio externo ao quadrado. Por que eu estou usando raio externo, gente? Deixa eu só relembrar com vocês. A resistência à convecção, ela acontece onde? Do ar até a superfície externa do meu isolante. Então, eu vou usar raio externo do meu isolante, tá? Então, fica 20 vezes 4 vezes o π, que é 3,14, raio externo. A gente já tinha visto que é 0,275 ao quadrado. E aí, eu cortei metro com metro, eu tenho aqui um valor de resistência à convecção de 0,053 graus Celsius por watt. Eu errei um negocinho aqui. Na verdade, eu não estou trabalhando com graus Celsius. Estou trabalhando com Kelvin, tá? Tem algum problema eu colocar graus Celsius? Não tem.
porque a gente já viu, né, que a gente está sempre falando de diferença de temperatura quando a gente vai fazer o cálculo final. Então, poderia deixar aí graus Celsius, mas eu vou colocar Kelvin. E aí, vamos fazer o cálculo da resistência à condução. Eu tenho aqui a equação que eu cheguei na aula passada com vocês para a resistência à condução. Então, a resistência à condução, ela está acontecendo dentro do meu isolante. Então, eu tenho aí 1 sobre raio interno, que é 0,25 metros, menos 1 sobre raio externo, que é 0,275 metros, dividido por 4π vezes o K. K de quem, gente? Do isolante. 4 vezes 3,14 vezes 0,0017 watt por metro Kelvin. E aí, esse valor vai dar 17,03 Kelvin por watt. Substituindo na nossa equação, que a gente trabalhou essa equação na semana passada, taxa de transferência de calor é igual menos ΔT sobre somatório de resistências. Então, fica menos 77 menos 300 Kelvin sobre resistências. A resistência à convecção mais a resistência à condução. Elas estão em Kelvin por watt. Cortei Kelvin com Kelvin, sobrou uma taxa em watt, igual a 13,05 watts. Então, essa é a minha taxa de transferência de calor total que acontece do ambiente externo, que é o ar, para dentro do meu cilindro que está armazenando nitrogênio. Eu já vou continuar aqui com vocês com a letra B do exercício. A letra B, ela está me pedindo a taxa volumétrica. Então, vamos pensar, volumétrica é o quê? Litro ou metro cúbico, tá? Sistema internacional. Ela pede uma taxa volumétrica diária, ou seja, por dia, de perda de líquido por evaporação. Ou seja, o que está me pedindo essa letra B? Quanto de nitrogênio no formato de vapor está saindo do recipiente? Isso aqui, ó, quanto eu estou tendo aqui de saída? Porque a gente sabe que se eu estou entrando com uma taxa de transferência de calor aqui, eu estou entrando com uma energia térmica, não estou? Eu estou simultaneamente aumentando essa temperatura. Essa temperatura vai sendo aumentada. Se ela está aumentando, o que acontece, gente? Evaporação. Então, eu estou continuamente evaporando um pouquinho de nitrogênio por aqui. Então, é isso que eu quero saber. Quanto que eu estou evaporando por dia? A gente usa a nossa lei de conservação de energia. Energia que entra menos o que sai, mais a gerada, é igual à acumulada. Estamos falando em regime permanente. E não tenho geração de energia. Então, eu fico com energia que entra igual a que sai. Qual é a energia que entra, gente? Essa energia aqui, né? A minha taxa de transferência de energia térmica, ou seja, eu já sei quanto entra. 13,05, tá aqui. Qual é a energia que sai? É a taxa por perda de energia latente devido à evaporação do nitrogênio. Eu tô perdendo nitrogênio porque ele está sendo evaporado. Como eu estou tendo mudança de energia térmica, eu vou usar o que mole, não mais o que macete que a gente já usou em aulas passadas, tá? Então, daqui fica Q é igual M vezes L. O Q eu já sei quanto dá, que é 13,05 watts. Já fiz uma transformação de watt para joule por segundo, porque eu sei que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. É igual a M, que é o que eu quero achar, vezes o calor latente de vaporização, que eu dei, que é 2 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Cortei joule com joule, cheguei num valor final de taxa mássica. Isso aqui, ó, é taxa mássica, que eu tô falando em massa, quilograma, taxa, porque tá por segundo, né?
Então, deu 6,6 vezes 10 a menos 5 kg por segundo. Agora, eu só preciso pensar nas unidades, nas transformações. Por quê? Porque eu não quero taxa mássica, eu quero taxa volumétrica. Não quero por segundo, quero por dia. Então, vamos lá. Vou primeiro transformar em dia, né? 6,6 vezes 10. Opa, aqui é menos 5 kg por segundo. Eu sei que uma hora tem 3.600 segundos e um dia tem 24 horas. Cheguei num valor de 5,64 kg por dia de nitrogênio sendo evaporado. É isso que eu quero? Não, eu ainda achei uma taxa mássica. A única transformação que eu fiz é que eu cheguei no dia aqui, ó, taxa diária eu cheguei. Mas eu só tirei o segundo, passei para dia. Quero taxa volumétrica. Qual a informação que o exercício me deu com relação à taxa que eu posso usar para taxa volumétrica? O exercício, lembram que ele tinha dado a densidade do nitrogênio? Ele falou que o nitrogênio ele tem 840 quilos por metro cúbico. Então, a gente consegue transformar esse quilo em metro cúbico aqui. Então, vamos lá. Densidade, massa por volume, ou taxa mássica por taxa volumétrica. 840 kg por metro cúbico é igual. Qual é a taxa mássica? 5,64 kg por dia, dividido pela taxa volumétrica. Cortei aqui quilograma com quilograma, sobrou metro cúbico por dia. 0,0067 metros cúbicos por dia sendo evaporado do meu recipiente. Cheguei em taxa volumétrica? Sim, diária, é o que eu queria. Esse é o valor final do meu exercício, da minha letra B? Sim, cheguei no valor final da minha letra B. Eu prefiro dar uma melhoradinha nisso, mas para tentar enxergar, porque se eu tento enxergar, para trazer, é o que eu sempre falo, vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, né? Se eu tento enxergar o que é 0,0067 metros cúbicos, eu não consigo. Mas se eu passar isso aqui para litros, eu consigo. Eu consigo saber, assim, ter uma imaginação de saber quanto está saindo. Então, eu simplesmente transformei o metro cúbico para litro, e aí eu sei que por dia eu tô tendo evaporação de 6,7 litros por dia. Quase 7 litros do que tá aqui dentro do meu recipiente tá saindo por dia. Vamos brincar um pouquinho com esse valor que eu cheguei aqui? Isso aqui não tem a ver com exercício, assim, com o que eu pedi, tá? Essa aqui é a minha resposta final, ou essa aqui, né? Resposta final da minha letra B. Mas vamos pensar o que está acontecendo. Eu tenho uma esfera e eu sei que o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes r interno ao cubo. Então, eu sei que essa minha esfera, se ela tem um raio interno de 0,25 metros, eu sei que o volume total dela, o que cabe dentro dela, é 0,0654 metros cúbicos, ou seja, 65,4 litros. Então, no início, se o meu recipiente esférico está todo preenchido com nitrogênio, no início eu tenho 65,4 litros de nitrogênio. Se esse valor corresponde a 100% do que eu tenho lá dentro, esse valor que eu estou perdendo aqui por dia corresponde a quanto? Fiz simplesmente uma regrinha de 3. Cheguei a 10,3%. Então, essa aqui, 10,3%, é a perda diária de nitrogênio em relação à capacidade total do recipiente. Também posso fazer uma outra consideração. Se em um dia eu perco 6,7 litros de nitrogênio, quanto tempo eu vou demorar para perder o volume total que eu tenho de nitrogênio, que é o 65,4? Fiz outra regra de 3. E aí eu percebi que eu demoro 10 dias para evaporar todo o nitrogênio que está contido no recipiente. E agora eu vou gravar para vocês a resolução da letra C.
Dando continuidade, então, eu vou começar a letra C. Na letra C do exercício, eu pergunto qual a espessura para reduzir a perda de nitrogênio para 4 litros por dia. Então, a gente chegou no exercício que eu tenho uma perda de nitrogênio de 6,7 litros por dia. Isso usando o meu isolante, tá aqui, com espessura de 0,025. Eu quero reduzir essa perda, eu quero que essa perda chegue a 4 litros por dia. Se eu quero reduzir, eu tenho que aumentar a resistência à condução. Como que eu aumento a resistência à condução no meu isolante? Eu aumento a espessura. Esse meu isolante vai ter que ficar com uma espessura maior. Eu tendo um isolante com uma espessura maior, eu vou reduzir, então, a resistência à condução, eu vou conseguir reduzir a taxa de transferência de calor e, consequentemente, eu reduzo a minha saída de nitrogênio. Então, a minha letra C quer saber quanto que eu tenho que aumentar isso aqui, qual é a nova espessura, né? Bom, primeiro, deixa eu trabalhar um pouco esse 4 litros por dia. Eu vou fazer o inverso do que eu fiz aqui em cima, né? Eu tenho uma vazão volumétrica de 4 litros por dia, eu quero primeiro transformá-la, porque eu quero transformá-la nas unidades que depois eu vou conseguir usar. Eu transformei ela em metro cúbico por segundo. Eu sei que em um dia tem 24 horas, uma hora tem 3.600 segundos e 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu cortei esse litro com esse litro, dia com dia, hora com hora. Cheguei numa vazão volumétrica de 4,63,10 a menos 8 metros cúbicos por segundo. Isso aqui é igualzinho 4 litros por dia, né? Só mudei a unidade. Vamos relembrar, eu tinha dado já que a densidade é 840 kg por metro cúbico. Eu já tenho a minha taxa volumétrica. Quero saber qual a taxa mássica. Então, eu tenho a taxa volumétrica, vou procurar a taxa mássica. Cheguei numa taxa mássica de 3,89 vezes 10 a menos 5 kg. Então, pessoal, a gente chegou aqui num valor de taxa mássica de 3,89 vezes 10 a menos 5 kg por segundo. E aí, por que que eu... Bom, primeiro, né, comentar. Por que que eu quis transformar de taxa volumétrica para taxa mássica? Primeiro, eu transformei a taxa volumétrica diária em taxa volumétrica por segundo, depois em taxa mássica por segundo. Porque eu vou usar essa equação aqui, que é igual a M vezes L, para calcular a nova taxa de transferência de calor. Eu tenho uma nova taxa? Sim, eu tenho uma nova taxa. Porque assim, se eu tô colocando um isolante maior aqui, ó, ele é mais grosso, opa, ele tem uma espessura maior, eu tô aumentando a resistência à condução, tô deixando a resistência à condução mais alta. Se a resistência à condução é mais alta, eu tenho uma nova taxa. Eu também estou mexendo na resistência à convecção, ela também está ficando maior. Então, eu aumento a resistência à condução, tá? Vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Q é igual M vezes L. Vou achar a nova taxa. M, acabei de achar, 3,89 vezes 10 a menos 5 kg por segundo, vezes L, já tinha dado. Eu tenho uma nova taxa de 7,78 joules por segundo. Ela é menor que aquela taxa inicial de 13,05. Porque com essa taxa inicial de 13,05, a gente tem uma perda de nitrogênio de 6,7 litros por dia. Eu quero ter uma perda menor, eu quero perder 4 litros por dia. Então, para perder 4 litros por dia, eu preciso ter essa
taxa de transferência de calor. Taxa é igual menos ΔT sobre o somatório de R. 778 é igual menos 77 menos 300 sobre... O que é somatório de R? Resistência à convecção mais a condução. Eu tenho aqui resistência à convecção, eu tenho um novo raio externo. Por que eu tenho um novo raio externo? Raio externo é raio interno mais espessura. Se eu tenho uma espessura maior aqui, esse é o meu novo raio externo, tá? Tá aqui. Não sei o valor. E aqui na resistência à condução também tem um novo raio externo. Meu raio interno muda? Não muda, porque aquele meu recipiente metálico, ele continua igual. O que eu mudei foi o isolante que eu coloquei em volta. Vamos continuar aqui então. Eu fico com 778 é igual a 223, que é o menos 77 menos 300. Substituí aqui os valores das resistências. Ajeitei essa equação, eu tenho um R quadrado aqui, eu tenho um RE aqui. Cheguei numa equação de segundo grau. Bom, eu vi aqui, né, se eu tenho um R quadrado e um RE elevado à primeira potência, eu tenho uma equação aqui sem uma resolução analítica. Eu precisei chegar numa equação de segundo grau no formato de ax quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí eu vou tirar as raízes dessa equação. Isso vocês viram lá quando vocês faziam o ensino médio. Quais são as raízes? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Então, eu tenho duas raízes. A menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. O que é delta? B quadrado menos 4ac. Eu chego aqui, o valor de delta de 2.188,65. Gente, só relembrando, vocês sabem o que é B, A e C, né? Aqui tá A, 158,58. B, menos 46,81. E C, 3,98 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho aqui, substituindo todos os valores na minha equação, eu tenho uma primeira raiz, 0,295 metros, e uma segunda raiz, 8,51 vezes 10 a menos 5. Eu sei que essa raiz aqui, ela não tem fundamento para mim. Por quê? Porque o meu novo raio externo, ele tem que ser maior do que esse meu raio externo aqui. Ele tem que ser maior do que 0,275. Então, o meu novo raio externo é 0,295. Eu sei que raio externo é raio interno mais espessura. Então, eu já sei que a minha nova espessura, que é a resposta da minha letra C, 0,045 metros. Tá? Cheguei aqui na resposta final. Então, só relembrando, eu tinha uma espessura inicial de 0,025, com ela eu tinha uma taxa de 13,05 watts e eu tinha uma perda de 6,7 litros por dia de nitrogênio. Com essa nova espessura, eu tive uma queda na minha taxa de transferência de calor para 7,78 e eu tive uma queda na minha perda diária de nitrogênio para 4 litros por dia. Então, aqui está a resposta da letra C do nosso exercício.